sabe? Eu quero ensinar a você sobre isso que Deus está pujando no meu coração, sabe? O meu coração está pujante com esse tema que o Kleber vai colocar para mim aí. É o Kleber que está lá? É o Clebão? Sabe, meu coração está envolvido nisso, mergulhado nisso, né? E aí? Por que não governamos? Por que nós não governamos, né, irmãos? É um tema tão sugestivo, né? Um tema tão bom. Chama os irmãos aí que estão aí, está dormindo aí, não veio para o culto, ainda está dormindo. Chama ele, irmãos, aí, acorda ele aí, né? Como dizia o Zebétio, joga água nele. Quem está lembrado do Zebétio? Ninguém está lembrado, né, gente? Ninguém sabe quem é Zebétio. Eu duvido, Marilene, não vem, Marilene, o Darílio, a Val, quem mais? Quem mais lembra do Zebétio? Tia Lia lembra do Zebétio. Aí ele tinha um programa de madrugada, pastora Cláudia está lembrada? Ele tinha um programa de madrugada que ele dizia assim: joga água nele, mulher, né? Para a pessoa acordar. Mas olha, presta atenção nessa palavra, presta atenção. E eu vou dizer mais para você. Eu convido você a pelo menos ouvir pelo menos mais 2 vezes essa palavra, para você tirar, sabe, todas as incertezas em relação por que você não está governando, por que nós não estamos governando, por que tem áreas da nossa vida desgovernada, né? Por que nós que a gente não consegue, que a gente não tem áreas, né, na nossa vida que a gente perdeu o controle? Por que isso acontece? Por que não governamos, né? E aí, para a gente basear essa mensagem, colocar como base essa mensagem, eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo de número Gênesis, capítulo de número 37, capítulo de número 37 e o versículo de número 37, não, desculpa, Gênesis capítulo de número 41, é isso aí, Gênesis capítulo de número 41 e o versículo que é 37 em diante. É isso mesmo, meninos, 37, vamos lá. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha só o que faraó viu em José. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo, melhor dizendo, se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito, irmãos. O comando de toda a terra do Egito. Que coisa maravilhosa, hein? Em seguida, faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, gente. Que honra, hein, gente? Que honra, meu Deus, quanta honra. Os arautos iam gritando, José na carruagem, na segunda. Gente, andar na segunda carruagem de faraó não era para qualquer um, gente. Só quem andava na segunda carruagem de faraó era ele mesmo, só ele.
Então foi muita honra José ter subido e ter dirigido a BMW. Que BMW? Eu acho que era uma Porsche, né? Devia ser uma Porsche, Lamborghini, sei lá, uma Audi, né? Aí um carro de última geração aí, né? Aí, né? Um Tesla, o reverendo falou um Tesla, é verdade. E aí, um arauto foi na frente, gente, dizendo: abra o caminho, né? Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Gente do céu, que autoridade, né? Fiquei aleluiado com essa frase. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneá e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Obrigado, Jesus. É a tua palavra. Nós estamos lendo a tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai, no nome santo de Jesus. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós nunca vamos governar se nós não entendermos o que é governabilidade. Nós entendemos a forma de governo, nós entendemos uma forma corrupta, né? Porque infelizmente uma boa parte do poder executivo que nós temos, que é o poder que governa, né? Boa parte infelizmente ou é ou foi corrupta. Então uma forma de governo que temos é uma forma distorcida. Por que é uma forma distorcida? Porque a forma de governo humano que nós vemos hoje é uma forma do toma lá da cá. É uma forma em que as pessoas entram pobre e saem de lá extremamente rico. Tem um benefício na forma de governo. Tem muitas pessoas que elas são, né, candidatos e elas exercem o governo no poder legislativo, executivo ou judiciário, porque elas sabem da condição que elas vão exercer, e elas sabem muito bem dos direitos que vão ter naquele lugar. Então é uma forma distorcida. E aí eu quero lavar sua mente pela palavra de Deus, fazer mesmo uma lavagem, né, cerebral, melhor dizendo, né, e mostrar para você a forma de governo que Deus quer exercer com a sua vida e com a minha vida. Como é que Deus quer traçar uma rota de governabilidade em nosso viver. Então nós precisamos entender, trazer clareza. O Espírito Santo quer trazer clareza, quer trazer entendimento, né? O que é governo, qual é a capacidade de governar que nós temos. Eu não falei para os meninos aí, mas se o Kleber estiver aí rápido aí, eu gostaria de ler com vocês para entender um pouco sobre a capacidade de governo em Gênesis, no livro do Gênesis, o livro do começo, no capítulo de número 1 e no versículo de número 27 e 28, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, e os criou. Deus os abençoou. Então Deus criou, Deus formou, e depois depois de Deus abençoar, Deus lhes disse: sejam férteis. Primeiro, fertilidade, né? Primeiro, sejam férteis. Segundo,
multipliquem-se, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Repita comigo: domínio. Mais uma vez, repita: domínio. Essa palavra domínio no original é governabilidade, é governo. Então, trocando a palavra domínio por governo, Deus disse: a terra governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E ainda, lá no versículo de número 28, no início diz: Deus os abençoou, fertilidade, multiplicação, subjugar, encher a terra, claro, né? E aí, governo, governar. Então Deus deu habilidade a todo ser humano de governabilidade. E não adianta você falar: não, eu não nasci para governar. Você pode não ter nascido para governar áreas específicas, mas Deus lhes deu poder de governar. Então você tem autoridade para governar as coisas em sua vida. Algumas coisas você vai ter naturalidade para governar, isso quer dizer, você vai nascer com um dom específico para governar, mas outras coisas você precisa estudar para ter habilidade para governança. Delay. É bom, valor. Amém? Até aqui me entenderam? Então repita comigo: todos nasceu para governar. Mais uma vez, diga: todos nasceu para governar. Agora, por que você não governa em todas as áreas? Porque se você governasse em todas as áreas, você seria Deus. Pegou? Se você tivesse habilidade em todas as áreas, você seria Deus. Então o que Deus fez? O Senhor nos criou e nos deu área de governabilidade. Eu vou dizer com toda sinceridade para você, com muita humildade, eu tenho habilidade para falar. É uma área de governo na minha vida. Eu tenho habilidade para liderar. Irmãos, na minha infância, na minha adolescência, eu já liderava a gangue para roubar os cocos dos vizinhos. Eu tinha uma gangue que roubava os cocos. Ainda bem que os vizinhos já morreram. Já pedi perdão. Já passei no face a face 1001 vezes. Já pedi perdão, né? Então, você entendeu? Eu tinha... Gente, eu já tinha habilidade de liderança. Então é uma área de governabilidade da minha vida, essa área. Eu não tenho uma área de governança no canto. Eu não sei cantar. O Cleison sabe cantar. O Fabiano, a Ju sabe. Então nós temos áreas de governo. Agora presta atenção. Não é porque eu não sei cantar, eu não tenho essa área de governo, né, na minha vida, né? Deus não me privilegiou que eu não posso fazer uma aula de canto e melhorar. Amém, irmãos? Estão comigo, sim ou não? Então beleza. Mas bispo, a minha voz é de taquara rachada. Se você for para um professor de canto e você falar assim: eu quero essa área de governo na minha vida, você vem para o ministério de louvor e cantam como uma bênção. Porque tem gente, tem pessoas, o Rodrigo mesmo, né? O Rodrigo é demais. Acho que, né? Deus foi despejando tudo em cima da vida dele. Porque ele tem facilidade para cantar, tem facilidade para ministrar. Então, áreas de governo. A gente vê o Biel tocando bateria, área de governo.
área de governo, e Ele faz. E quando nós somos colocados em áreas de governo, quando Deus nos coloca em área de governo, irmãos, a gente faz aquilo com o maior prazer do mundo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje de manhã, agora à tarde, fui levar o Bento na escola. Quando eu voltei, que agora tem mais uma tarefa, tem que levar uma ovelha lá no pasto, lá na cidade de Dutra. E aí quando eu voltei, fui comprar um pãozinho. E aí, quando eu cheguei na padaria, irmãos, aí eu perguntei assim eu vi os pãezinhos doces assim, gostosos, sabe, assim, e estava fresquinho. E você sabe, eu já comprei pães, né, e doces, assim que está meio quente, né, você coloca dentro dessa sacola, né, de papel, você chega em casa, irmãos, né, tá parecendo um maracujá, um negócio, né, amassa tudo. Por quê? Porque está quente. E aí eu falei para ele assim, para o balconista, eu falei: meu filho, esses pães estão quentes? Ele falou: está, senhor. Eu falei, aí ele já ia pegar o pão e tacar o pão, e ainda faz assim, ó, pum, pum, né? Acho que o pão fica lá todo. Aí eu falei para ele assim: não, por favor, não coloque nesses sacos aí não, né? Não tem como você colocar em outro lugar, ou fazer um jeito, uma forma de você colocar os pães sem amassar ele. Ele falou: sabe o que para mim? Ele disse assim: mas isso é problema do pão. Ainda bem que eu sou crente, mas eu pensei mal, tá? Ainda bem, olha só uma pessoa que não tem área de governabilidade no lugar que ela está. Porque quem não está na área de governabilidade dela, só vai fazer besteira. Se você está exercendo um trabalho que não é sua área de governabilidade, e você fica chateado, depressivo, você a todo momento fica estressado, não é sua área de governabilidade. Ou duas coisas você precisa fazer: ou você mergulha naquele trabalho, se prepara para aquele trabalho, estuda naquele trabalho, faz curso naquele trabalho, se prepara mesmo, e aí sua área de habilidade vai ficar melhor. Não é que vai ficar perfeita, mas vai ficar melhor. Porque eu vejo gente vindo para mim direto: pastor, e tal. Aí, pastor, sabe o que acontece? Pastor, a minha vida financeira está uma derrota. Pastor, a minha vida financeira e tal. Só que quando Deus deu a oportunidade dele tratar a área de governo da vida dele, ele fez caca, ele fez besteira, gastou todo o dinheiro, fez besteira com a vida dele. E aí lá na frente vai procurar Deus, para Deus ajustar coisas que só eu e você podemos ajustar. Nós tínhamos um jargão que era muito triste. Dizíamos para as pessoas: vem para Jesus que Ele vai resolver todos os seus problemas. E Jesus lá de cima fazendo assim, ó. O problema que Jesus resolve é o problema do pecado na nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos redimir, porque isso nós não podemos fazer. Agora, as áreas de governo da minha vida, eu preciso me dispor a resolver. Porque se Deus nos deu áreas de governo, se Deus nos deu governança, é porque Ele entende que nós somos capazes de resolver. E aí ainda bem que aí uma outra menina que estava fora, olha a área de governo como que é, né? Uma menina que estava fora, a menina que deu a ideia, ela era auxiliar de limpeza, lá da padaria, estava lá, limpando lá e tal, né? E ele do outro lado do balcão, a menina me ouviu falar com ele e disse assim: fulano, faz o seguinte, você pode colocar nessa bandejazinha aí onde que a gente coloca os bolos, tá? Aí ele, E aí, você entendeu o que é a área de governo? Por isso, presta atenção, você precisa descobrir qual é a sua área de governo, o seu potencial. Se você e eu não descobrirmos, se a gente não entender, né, essa governança, essa governabilidade, o que é governo, nós vamos ficar rodando, gente.
Nós vamos ficar circulando 40, 30 anos e não conseguimos alcançar o nosso destino, o nosso propósito em Deus. Daqui a pouco, a gente está com 20, 30 anos na igreja, gente, do mesmo jeito e da mesma forma que entramos, a gente não conseguiu mudar nada. Olha só, vou explicar para vocês um pouco. O que é que significa a palavra governo? A palavra governo significa ação, processo ou efeito de governar ou governar-se. Porque a pessoa pode saber governar, mas pode não saber governar-se. É diferente? O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele sabe governar, porém ele não sabe governar-se, porque fala besteira uma atrás da outra. Agora que deu uma maneirada. Governo é isso. Enquanto você não aprender a se governar, enquanto eu não aprender, enquanto nós não aprendermos nos governar, o governo de Deus na nossa vida não se estabelece. Eu sou assim mesmo, bispo. Eu falo do jeito que eu quero. É que eu sou assim mesmo. Não, você pode até ser impetuoso. A pessoa pode até ser impetuosa, a pessoa pode até ser altruísta, mas nós precisamos, além de governar na nossa chamada, além de governar no nosso propósito, além de governar no nosso destino, nós precisamos nos governar, porque eu já vi muita gente boa, mas muita gente boa, eu já vi muito pastor top, que prega muito, que tem teologia em todos os lugares, mas não se governou e se lascou. Porque a maior dificuldade não é exercer o governo que Deus colocou na nossa vida para o nosso destino. Essa não é a dificuldade. A gente faz isso rapidamente. A maior dificuldade é a gente se governar. Estão comigo aí? Governar nossa língua, governar nosso olhar, governar nossos impulsos sexuais, governar nossas emoções. O difícil é isso. E eu te garanto, eu posso com todas as certezas do mundo afirmar que você nunca e eu, nós nunca vamos aprender a nos governar se o Espírito Santo não conduzir a nossa vida. Porque sua área de governo, para aquilo que você nasceu para ser, você faz isso com muita maestria. Quem tem a habilidade de fazer alguma coisa, ele pode fazer sem Deus. Sabia disso? Sabia que uma pessoa pode pregar sem Deus? Sabia não? Oh, coitado. A pessoa pode vir dar uma aula de Bíblia aqui. A pessoa pode dar uma aula teológica aqui. Irmãos, o que a gente mais vê é gente sábio na palavra. Por quê? Porque a administração do governo de Deus naquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Porque o que vai determinar o destino dele em Deus não é aquilo que ele sabe fazer. O que vai determinar o destino dele em Deus é o ato dele se governar. Porque um dia Deus vai prestar, ou melhor dizendo, a pessoa vai prestar conta a Deus daquilo que ele fez e não do que Deus deu para ele. Porque o que Deus deu para ele foi dom, foi graça de Deus. Deus olhou para ele e deu aquela habilidade dele ministrar, dele pregar, dele fazer alguma coisa.
processo ou efeito de governar, ou de governar-se, governança ou governo, é a capacidade ou a possibilidade de exercer o controle sobre algo. No mundo espiritual, principalmente no livro do Gênesis, na criação de tudo, Deus deu ao homem o poder de governo. Porém, há 4 princípios de domínio na governança corporativa de Deus. Há 4 princípios de domínio na governança corporativa de Deus. Repita comigo: governança corporativa. Mais uma vez, governança corporativa. Sabe por quê? Porque o seu dom vai estar atrelado ao dom do outro. O seu dom nunca é desenvolvido sozinho, Biel. O seu dom precisa do Fabiano, que é o baixista, precisa do Gleison, precisa do Rodrigo, sabe? Então, o nosso dom, quando Deus dispensa um dom de governo na nossa vida, Ele vê corporativismo. Deus olha como um todo. Deus nunca olha em um indivíduo. Deus sempre olha no indivíduo, irmãos, para salvar ele. Depois que Deus salva ele, só olha ele no corporativo. Por quê? Coloca ele no meio das pessoas onde que ele possa crescer mais. Amém? Estão comigo aqui, irmãos? Estão comigo até agora? Estão comigo aqui? Governo, tá certo? Então vamos ver 4 princípios de domínio, de governança corporativa de Deus. Então você nunca vai governar sozinho. Quem governa sozinho é ditador. E todo ditador tem tempo e hora e dia marcado para cair. Primeiro princípio de domínio de governança corporativa de Deus. Qual é? Transparência. Transparência. Podemos ver isso? Podemos ver, sim, lá no livro do Gênesis. Claro, quando Deus disse para o casal lá: olha, tem essa árvore aqui, tem esse fruto aqui, vocês não podem comer. E aí Eva deu um vacilo, Adão piorou ainda, foi lá, deu uma mordida lá no kiwi. Não foi kiwi, foi? Kiwi? Não, né? Vou mudar de maçã para kiwi, né? Acho que é melhor. Ela deu uma mordida no kiwi, gente. E assim que ela mordeu o kiwi, o abestalhado do Adão também foi e comeu também. E aí os dois começou, quando olhou para si, ele viu os negócios e disse: meu Deus, o que é isso? Aí ó, perna para quem te quer. Ó, presta atenção, a área de governança, de domínio caiu com a queda. A área de governança e de domínio caiu com a queda. No momento em que o diabo entrou, ele roubou a área de governo da vida do homem. E aí o que aconteceu? Quando eles se esconderam, e aí Deus, sabendo de tudo, sabedor de tudo, porque tem uma hora que a gente dá uma de desentendido para Deus, é ou não? Deus está falando com a gente e a gente está assim, ó. Quem é mesmo? Quem é? A gente, ou senão a gente está com a cara de salafrário, assim, ó. E Deus está falando com a gente, direcionando a vida da gente, está fustigando a gente, está dizendo para a gente. Foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva. Sabe o que faltou neles? Faltou neles isso, o princípio do domínio chamado transparência. Porque, presta atenção, no momento em que Deus chegou para eles e perguntou o que era que tinha acontecido, automaticamente Adão não foi transparente com Deus. Então quem não é transparente, irmãos, não entende área de governabilidade e não consegue governo sobre a vida dele. Se ele tivesse sido transparente
e tivesse falado como Davi falou, como a pastora Cláudia falou lá no domingo de manhã. Está lembrado como Natan veio, quando Natan veio e falou para ele: escuta, aconteceu isso aqui, contou lá uma parábola lá, algumas coisas, e ele disse: realmente fui eu mesmo, e realmente eu pisei na bola mesmo e tal, não tenho nem mais o que falar, e está tudo bem. Na hora, irmãos, na hora, a Bíblia diz que Deus perdoou o pecado de Davi. É claro, como bem ela disse, que pecado tem consequência, e tem mesmo, não tem jeito. Mas, naquele momento, perdoou o pecado dele. Sabe o que aconteceu? Davi foi livre. Continuou com o seu reinado, mesmo com todas as dificuldades da vida dele. Mas no caso de Adão não, ele não foi transparente. Então a gente vê, pastor Marivaldo, gente que deveria estar anos-luz nesta igreja e não consegue. Por quê? Porque não é transparente. Já deveria, sabe? Já deveria aqui, escuta, já deveria ter função aqui de pastor nessa igreja. Com o tempo que você tem. Porque quem falou para você que vida de pastor é porque ele precisa ter 15 anos de igreja, 20 anos de igreja? Quem foi que falou para você? Você deveria estar muito mais além. Você deveria estar muito mais além do que um líder de célula. Você deveria estar muito mais além do que um anfitrião. Você deveria estar mais além. Mas às vezes a gente fica, dentro de um processo e não conseguimos ser transparente. Vamos enrolando, colocando. Ei, acorda, Igreja Bíblica Ágape. Deus quer dar área de governo na nossa vida, mas é preciso entendermos isso, irmãos. É preciso, existe princípio, e o primeiro princípio de domínio é a transparência. Sabe por que o primeiro princípio de domínio da governança é transparência, é corporativa? Sabe por quê? Porque, escute, olha aqui, por que é corporativo? Porque Deus não perguntou para ela, Deus perguntou para ele. Porque o responsável, a responsabilidade de governo era dele, não era dela. A função foi bem dada. Qual era a função? A função era que Adão supervisionasse. A função era que Adão tivesse toda a atenção, tinha tudo pronto, todas as regras determinadas. Por isso que Deus perguntou para ele, porque ele não teve o exercício de governo em sua vida. E Deus perguntou para ele: o que você fez? Sabe qual foi a resposta dele? Foi a mulher que tu me destes. E pior ainda, e Eva disse: e você? Ela disse: foi a serpente. E aí a serpente olhou e Deus disse: e você? Ela olhou, não viu ninguém, disse: sou eu mesmo. O jogo de culpas, porque não assume as transparências, fica culpando os outros porque é fraco na fé, fica culpando os outros porque está triste na igreja, fica culpando os outros. Seja transparente, diga: eu sou fraco, Senhor, eu sou frágil nessa área da minha vida, me ajude, Senhor, mas eu quero permanecer firme, Senhor, eu quero permanecer em Tua presença, eu quero, Senhor, eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um trabalhador melhor, eu quero. Sabe por quê? Porque sua área de governo é corporativo. O que Deus vai fazer na sua vida vai atingir a vida dos outros. Primeiro princípio de domínio da governança corporativa de Deus é transparência. Segundo, é equidade. Transparência, equidade. Essa palavra equidade é julgamento justo. E o que é julgamento justo, bispo? É apontar o dedo para todo mundo? Não.
não é apontar o dedo para todo mundo. Julgamento justo não é alguém se sentir superior ao outro. Julgamento justo é olhar, ver, colocar a mão para o outro levantar e depois discipliná-lo segundo a palavra de Deus. Isso se chama equidade. Sabe por quê? Porque tem muita gente caída, que não é transparente, mas que tem medo do julgamento alheio. A igreja ainda não é o tribunal de Cristo. A igreja ainda é a casa do Pai, que está esperando de braços abertos para tirar as sandálias que estão nojentas lá da prostituição, para tirar, sabe, toda a sujeira, toda a roupa do pecado e colocar as roupas novas, a roupagem nova. Isso é equidade. Equidade não são aquelas palavras de efeito. Às vezes eu vejo alguém está ministrando, que Deus está falando poderosamente com a igreja. Aí o coração de muita gente fica: é verdade, essa palavra é boa mesmo, é? Eita, fala mesmo, Deus. Ao invés de estar com o joelho entre as pernas, dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia da tua igreja e da minha vida. Sabe por quê? Essa pessoa que está falando isso, ela não é corporativista. Ela olha a pessoa como um indivíduo, porque eu posso estar num momento excelente da minha vida, Biel, mas eu já tive num momento mal da minha vida. Eu já tive em momentos difíceis da minha vida. Quem nesta noite aqui nunca teve num momento difícil? Eu já tive em momentos difíceis da minha vida, reverendo, que eu achei que eu não ia ficar de pé, que eu achei que o meu ministério tinha acabado naquele momento. Mas alguém se levantou e agiu com equidade, com justiça, mas me levantando e me dando a correção necessária. Transparência, equidade. Terceiro, prestação de contas. Princípios de domínio da governabilidade. Quem Deus capacitou para o governo precisa prestar conta. E olha, é melhor prestar conta comigo do que prestar conta com Deus. Porque não se engane, de Deus não se zomba. Quando essa palavra ela é escrita, quando nós ouvimos essa palavra, que de Deus não se zomba, é que de Deus não se faz gracejo. Com Deus nós não podemos brincar de faz de conta que Ele não está vendo os nossos erros, as nossas falhas. Ele está vendo tudo. Ele quer simplesmente que nós sejamos sinceros. Estamos aqui. Tem algumas áreas da minha vida, Senhor, seja transparente. Tem algumas áreas da minha vida que eu não estou conseguindo, não está fluindo. Sabe o que é que Deus vai fazer com você? Deus vai usar a equidade dele, vai levantar alguém, vai te levantar. Você vai falar para a pessoa, vai ser transparente com ela, né? E vai prestar contas. Escute, eu e você precisamos de prestação de contas diariamente. Não ande sozinho. Nesta igreja ninguém anda sozinho. E se alguém tenta andar sozinho nessa igreja, é problema dele, porque nós não costumamos ensinar essa igreja a andar sozinho. Por isso que temos tantos pastores, os pastores de região, os líderes de life. E você está morrendo afogado por quê?
Escute, tudo isso, com a governança ou a governabilidade ou o governo corporativo de Deus sobre a nossa vida, esses 4 princípios são extremamente importantes. Por quê? Porque Deus não pode, pelo meu pecado, punir vocês. Não pode. Porque Ele tem equidade. Ele é justo com tudo aquilo que faz. Mas escute, o meu pecado pode trazer um escândalo para toda a igreja. A sua fala, o seu jeito de falar com as pessoas, o seu jeito de tratar seus pais, o seu jeito de ser lá no trabalho, está refletindo nas pessoas, e está refletindo nesta igreja. Por quê? Porque você faz parte desse lugar. Eu posso te provar dezenas de fatos e de assuntos concretos nas Sagradas Escrituras. Estão lembrados de Acã? Somente Acã morreu? Não? Quem morreu junto com ele? Eu não estou dizendo que Deus vai fazer da mesma forma, mas não se esqueça que todo pecado tem consequência. O que o homem planta, ele colhe. E pode colher para você, pode colher para o ciclo de amizade que você tem, pode colher para a sua família, pode colher para todos. A colheita pode vir para todos. Quarto, responsabilidade. Primeiro, transparência. Segundo, equidade. Terceiro, prestação de contas. Quarto, responsabilidade corporativa. Repita comigo, responsabilidade corporativa. Mais uma vez, diga responsabilidade corporativa. Sabe por que responsabilidade corporativa? Porque todo mundo aqui tem responsabilidade. E nós precisamos ter responsabilidade um com os outros. A função administrativa do governo que Deus nos deu consiste na concretização e realização dos interesses da comunidade. Então, todo governo que Deus nos dá está sempre no bem-estar do outro, que eu falei no início. Amém? Sempre no bem-estar do outro. E, escuta, todo individualismo, não porque aqui eu prego melhor, não porque aqui eu toco melhor, não porque aqui eu canto melhor, não porque aqui eu faço melhor, não porque aqui isso aqui é melhor, isso não está dentro de um projeto do governo de Deus. Isso se chama Lúcifer. Isso é um projeto luciferiano. Porque todo projeto de orgulho, de individualismo é luciferiano. Então nós entendemos que precisamos de direções necessárias para a execução dos projetos, decisões e deliberações do Espírito Santo nos mais diversos domínios da nossa vida. Então nós precisamos de deliberações do Espírito Santo, execução, decisões e deliberações do Espírito Santo nos mais diversos ou nas mais diversas áreas de domínio da nossa vida. Como, bispo? Economia. O Espírito Santo quer nos dar governo na nossa economia. A gente nunca viu tanta gente endividada dentro da igreja. Depois a culpa é de Satanás. E Satanás fica olhando, aí foi eu que fui lá pegar o cartão de crédito? Irmãos do céu, ter cartão de crédito não é pecado. Não vamos demonizar. E possa ser por alguma circunstância, até que você possa ficar endividado por alguma circunstância. Pode ser, sim. Mas escute, por circunstância
o mesmo Deus que lhe deu área de governo, lhe deu estabilidade de governabilidade, é o mesmo Deus que vai lhe dar sabedoria para sair disso, com a cabeça erguida, glória a Deus, com equidade, senso de justiça. Pague para todo mundo que você deve. Se você não pagar para as pessoas, você não vai entrar no céu. Vai fazer acordo com as pessoas, chame ela, diga que você não pode, diga que você tem queimado, não dá uma colher de cinza e amarrado um pé, você corre mais do que sem nada. Diga para as pessoas, dê justificação para as pessoas, isso é equidade, isso é transparência. Então, onde é que Deus quer executar e dar deliberações em nossas vidas? Onde? Na nossa economia. Repita comigo, na minha economia. Diga: Senhor, vamos lá, diga: Senhor, me dê sabedoria, agora que eu entendo as áreas de governo na minha vida, agora que eu entendo que eu preciso ser transparente, que eu preciso ter equidade, que eu preciso prestar contas, que eu preciso de responsabilidade corporativa. Agora me dê discernimento, Senhor, na minha área de governabilidade, na minha economia, para que teu nome seja honrado, para que teu nome seja glorificado, na autoridade do nome santo de Jesus. Presta atenção. Quando chega para a gente, reverendo, as coisas já estão estouradas, porque nunca foi transparente, está fazendo as coisas por trás. Escuta, discipulador não é para ficar atrás de você vendo o que você está fazendo, não. Discipulador é alguém que te dá destino. Eu não estou falando de discipulador meia boca, não. Eu estou falando de gente, de homens e mulheres que oram. Não presta conta, não é transparente. Aos 44 minutos do segundo tempo, Marivaldo chega lá no seu discipulado com a pastora Ivanise e quer falar de um assunto que você não tem mais o que fazer, meu filho. Que não tem mais o que fazer, não tem mais o que dizer sobre aquele assunto. Por quê? Porque a pessoa já tomou as decisões. Não diga, pelo amor de Deus, se a igreja está entendendo sobre área de governo. Deus está lá derramando, sabe? Deus está lá dizendo assim: eu quero o meu povo com sabedoria, eu quero o meu povo cheio da graça, sim, mas eu quero o meu povo com influência de áreas de governos assim excelente, para que tudo que eles fizerem possam dar frutos. E por favor, não sou adepto a ficar juntando dinheiro sem ter pelo menos o prazer de ir num restaurante, passar um final de semana com a família. Não, isso é avareza. Isso é avareza. Escute, mordomia cristã é vestir o melhor, amém? Você pode vestir o melhor? Vista a melhor roupa para vir para a casa de Deus. Não viste, escute, coloque desodorante debaixo do sovaco, não venha fedorento não. Pergunta para minha esposa. Eu compro, Neuza compra os negócios de homem, assinatura, não sei o que, né? Homens. E eu gosto de manhã, sabe? Até o Bento eu estou ensinando para ele, sabe? Colocar desodorante em tudo quanto é lugar. Então. Pelo amor de Deus. Vai orar pelos outros, um bafo de boca danado. Aí as pessoas estão caindo, está pensando que é do Espírito Santo, mas é com bafo da boca do outro.
área de governo no próprio corpo. As cuecas tudo com rachada assim, negócio tudo. Aí vai pra... Gente, presta atenção, eu estou ensinando sobre área de governo, amém? Aí depois na sexualidade não tem gás, não tem mais nada, não tem, porque vão relaxando, não tem área de governo, não tem prioridade no corpo. Acha porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo, pode largar ele à reveria, pode fazer o que quiser com o corpo. Ele é a casa de Deus. Tudo isso, gente, a gente precisa. Isso são áreas de governo. E essas áreas de governo vai melhorar no seu casamento, vai melhorar nas suas relações, sabe? Vai melhorar no ânimo, vai melhorar em tudo, gente. Você entendeu que governabilidade é corporativismo? É outra pessoa também? Vamos lá. Quais são as decisões e deliberações do Espírito Santo nas áreas de domínio da nossa vida? Economia. Precisamos trabalhar a nossa economia. Precisamos trabalhar o dinheiro. Segundo, na arte. Arte, dança, música. Eu fico doido. Os músicos ficam tocando somente do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu vejo outros músicos tudo evoluindo e outros aqui somente no meu Deus, cadê a arte? Escuta, quando eu viajei em 2016 para a Coreia, a maior violinista do mundo é da igreja da Coreia, onde que nós somos. Pastor Marivaldo foi um negócio, um show, né, pastor? Um luxo. Arte em todos os lugares. As melhores músicas, os melhores instrumentos, Biel, as melhores vozes. Aí as pessoas vêm cantar. Não, irmão, ainda tem a pachorra de falar assim. Irmão, eu tô com dor de garganta, vai tomar um cataflã, infeliz. E deixa para cantar domingo. Aí a gente vai para os trios elétricos da vida. Aí eles colocam, Gleison, meu amigo, viva, vá aprender música, vá, mergulhe na música. É isso que a gente precisa fazer. A igreja precisa ter arte. Dança com capacidade, dança com gente cheia de Deus, mostrando o seu corpo para adorar ao Senhor. Arte, pintando, sabe, dançando, fazendo outras coisas, escrevendo, compondo, sabe, poesia, arte. E aí a gente não tem arte, a gente é obrigado a assistir os desastres, porque quando o mundo está pobre de arte, o mundo está prestes para um desastre. Aí sabe o que é que tem? Os funks. Quem quiser meter o pau em mim pode meter. Os funks sensualizando. Bunda para lá, bunda para cá. E desce, e sobe, e tal. Essa é a arte do Brasil. Cultura popular. Entretenimento. Que a televisão está dizendo. E a igreja? Pobre na música. Ninguém se prepara. Não vai buscar uma aula de canto. Sabe por quê? Porque sempre espera da igreja. Não, mas a igreja não me dá dinheiro para. Mas a igreja não tem dinheiro para. Mas a igreja não tem dinheiro para. Se a igreja não tem vista, é dom seu, é ministério seu. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai perguntar para você por que você não fez. E você vai dizer, também o pastor Paulo não deu dinheiro. Pastor Paulo o quê? Você é infeliz.
arte, dança. Gente, para dançar para Deus, para fazer com excelência para Deus, para tocar, para pregar a palavra com excelência, sabe, irmãos? Pregar a palavra com excelência nesse lugar. Estude. Decore, leia, estude, decore, leia, pregue com certeza, pregue com habilidade. É sua área de governo? É. Não é ainda, pastor? Então, se não é, eu vou me capacitar mais, e Deus vai me dar habilidade para pregar muito. Fique de pé. Ixi, está pensando que eu terminei, foi? Ixi, meu amigo. Semana que vem a gente termina essas áreas, tá? Economia e arte. Curve sua cabeça. Você que está em casa também, irmão. Você que está em casa. Eu quero louvar a Deus pela vida de algumas pessoas aqui. Eu vejo muita força nisso. Vejo muita força, muita dedicação. Daniel, né, Biel? Dedicação de bateria e aprender, de cantar, Gleison, de exercer o que Deus te colocou para fazer, meu filho. Faça com excelência, vá atrás, se prepare para fazer o melhor. Os meninos estão lá no som ali, faça o melhor. Gilmar, se prepare. Lá na projeção, Kleber, a Ju e o Emerson, a Ju e o Emerson, né, estão ali se preparando e tal. Glória a Deus. Rave na intercessão, sabe, na dança, se prepara. Igreja, Deus quer dar governo para esta igreja. Mas nenhuma igreja pode crescer se ela está desgovernada. A sua célula não pode crescer se ela estiver desgovernada. Olha as áreas de governo da sua life. Olha as áreas de governo de lá. Observe quem é que tem muito talento. Empodere as pessoas naquele lugar. Sabe, motive as pessoas naquele lugar. Não somente dê oportunidade para elas, mas além de dar oportunidade, diga para elas: se prepare, dê o seu melhor, vai estudar, vai buscar. Eu quero mais habilidade na palavra. Aqui tem um curso chamado EFATA, Escola de Fundamento Teológico Ágape, que o pessoal está terminando esse ano. Vá se preparar. Ou você quer oportunidade para se aparecer? Não, gente. Não. Curva a sua cabeça. E você que está em casa me acompanhando, curva a sua cabeça, por favor. Quarta-feira tem mais. A gente vai continuar nessas áreas. Eu vou falar sobre por que a gente não governa. Por quê? Já está começando. Você deve ter percebido aí que tem algumas coisas que nós precisamos. Eu também, escute. Eu também, tem áreas da minha vida também que eu preciso rever. Eu preciso de governabilidade. Eu preciso. Todos nós aqui.